O tema da mensagem desta manhã é Débora e Baraque, líderes exemplares. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Nós vamos fazer a leitura bíblica neste momento. Juízes capítulo 4, versos de 1 a 16. Diz assim então a palavra de Deus. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Erosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para ti o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes, e subiu com 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Guedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Cícera, e todos os seus carros, e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos carros e após do exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, pela leitura bíblica e pedir que o Senhor possa falar, Senhor, ao coração de todos nós através do texto bíblico e que a tua igreja possa ser edificada. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Débora e Baraque, líderes exemplares. Esse texto da palavra de Deus, normalmente, ele não é muito trabalhado nas mensagens
mas ele tem muito a nos ensinar. Na verdade, a Bíblia ela tem muitos personagens que não são muito explorados pelos pregadores, mas hoje nós vamos estudar Débora e Baraque, e eu tenho certeza que o Espírito Santo estará falando aos corações, né? Amém? Então, vamos tentar assim explorar um pouco esse texto e observar que Débora e Baraque, eles são importantes, biblicamente falando, e que certamente ele trará aplicação para a vida de todos nós, para que possamos assim crescer na fé cristã. Débora e Baraque. Baraque, ele inclusive teve o seu nome citado lá na galeria, chamada, Galeria da Fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 32, você pode depois dar uma olhadinha lá. Ali existe uma referência de nomes importantes que fizeram parte da história bíblica. Baraque está lá. E Débora, ela teve a sua história relatada e confirmada pelo Senhor no livro de Juízes. Ela era profetisa de Deus. Então, nós vamos começar a estudar o texto bíblico a partir do verso 4, você pode estar acompanhando aí, nós vamos fazer referência a estes versos. E no verso 4, a Bíblia ela vai ressaltar duas características de Débora. Primeiro, o texto bíblico vai dizer assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Aqui, o texto bíblico é interessante, ele vai ressaltar então que Débora era mulher e era profetisa. Normalmente, os profetas, eles eram homens. Você pode acompanhar esta informação nos relatos bíblicos do Velho Testamento. Mas Débora era mulher. E o texto bíblico faz questão de enfatizar isso. E esse fato, ele é evidenciado na Bíblia e é colocado como valorização que Deus dá à mulher. Muitos dizem que a Bíblia é machista e que oprime a mulher. Mas isso não é verdade. Deus, ele valoriza a mulher, e na Bíblia há muitas mulheres usadas pelo Senhor no seu trabalho no decorrer da história. Então, dizer que a mulher não é valorizada por Deus ou pela Bíblia não corresponde à verdade. E Débora, ela é mais uma mulher que se colocou nas mãos de Deus, que se colocou nas mãos do Senhor para cumprimento dos seus propósitos. E Deus vai usá-la de forma brilhante. Outra característica de Débora é que ela era profetisa. Ou seja, era alguém especial aos olhos do Senhor. Ser profeta era alguém que Deus escolhia para que exercesse uma atividade diferenciada diante dele. E Débora, ela era então uma profetisa do Senhor. E um profeta, ele deveria ter algumas características para que assim o fosse. E Débora, ela nutria uma intimidade muito grande no relacionamento com Deus. Não é possível imaginar um profeta sem
intimidade com Deus. E Débora tinha. O seu relacionamento com Deus era muito forte. E ela falava em nome do Senhor ao povo de Israel. E isso tem um peso todo especial na Bíblia. Por quê? Porque um profeta, quando ele fala em nome de Deus, em nome do Senhor. Por isso alguém especial. E Débora era essa pessoa. Isso quer dizer que a palavra de Débora era a palavra de Deus em orientação ao povo. O povo subia até ela para serem julgados ou serem orientados pela palavra de Deus. Então Débora, enquanto profetiza, ela manifestava a presença de Deus e a sua palavra era a palavra de Deus em orientação ao povo. Mulher especial. Mulher usada por Deus como líder na orientação do povo de Israel. Por isso Débora, ela era especial aos olhos de Deus e é alguém que foi escolhida por Deus para uma tarefa muito sublime e importante. Duas características de Débora: mulher e profetisa. Mas o que fazia Débora enquanto profetisa? Ela julgava o povo de Israel, que ia até ela, orientando o povo nos caminhos do Senhor. Era o que Moisés fazia lá, quando eles saíram do Egito. O povo ia até ele para receber orientação. Débora aqui fazia essa função como profetisa. O povo ia até ela e ela então orientava o povo nos caminhos de Deus. Um profeta é alguém que fala em nome de Deus às pessoas. No caso Débora, ela falava em nome de Deus ao povo de Israel. E a Bíblia também diz que Débora, ela era casada. E o seu marido chamava-se Lapidote, Está lá no verso 4 também. E aqui há uma aplicação importante para todas as mulheres cristãs e que fazem parte do povo de Deus. Sempre haverá espaço na vida da mulher cristã para servir a Deus e cumprir com seus compromissos no lar. Sempre haverá espaço. E Débora tinha tempo para servir a Deus como profetisa, mas ela também tinha tempo para cuidar da sua família. No verso 5, a Bíblia diz que ela habitava debaixo das palmeiras de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Então, a Bíblia, irmãos, ela não tem palavras de mais nem de menos. Todas têm a sua importância, Às vezes a gente olha lá aquele monte de nome estranho, mas ele tem a sua importância, Então, aqui, estes lugares que a Bíblia cita, onde Débora se encontrava, onde ela habitava, tem também a sua importância. Nós vamos ver isso agora. Então, este local em que ela habitava, tem a sua importância no seu ministério como profetisa de Deus. Note que Ramá, no hebraico, significa lugar onde habita a força e o poder de Deus. Lugar onde Deus se manifesta com poder e força, como um trovão. Isto é o significado de Ramá, onde ela habitava.
e o outro é Betel, que significa casa ou morada de Deus, lugar onde havia uma cidade chamada Luz. Então, Débora habitava entre esses dois locais, entre esses dois lugares, e isso refletia também no seu relacionamento com Deus. Débora habitava na presença do Deus forte e poderoso, onde a luz de Deus refletia na sua vida e no seu ministério como profetisa de Deus. Qual que é a aplicação para as nossas vidas diante disso? É que o lugar onde habitamos, o lugar onde frequentamos, o lugar onde passeamos ou permanecemos, ele precisa condizer com a nossa fé cristã. Nem todos os lugares são lugares apropriados para os servos de Deus. Amém? Não são. Nem todos os lugares irão colaborar para o nosso crescimento cristão. Há lugares que refletem as trevas do pecado, não a luz do Senhor. E nós somos da luz, não das trevas. Débora habitava a presença de Deus e isso era inegociável para ela. Estar na presença do Deus forte e poderoso dependia todo o seu trabalho como profetisa a orientar o povo de Israel. Débora, ela não estava no Vale das Sombras a julgar o povo de Israel, mas ela estava nas montanhas de Efraim. E o povo subia até ela para buscar direção para as suas vidas. O lugar onde ela habitava, Deus forte e poderoso, aonde habitava a luz do Senhor. O povo ia até ela para buscar luz e direção para as suas vidas. O povo ia até ela para poder ter a força e o poder de Deus a atuar sobre as suas famílias. Esse fato, então, colocava Débora como especial diante de Deus, a liderar com sabedoria e responsabilidade o povo de Israel. Então, Débora, nós podemos entender que ela era uma liderança sábia e responsável, porque ela estava na presença de Deus constantemente, em oração e intimidade com Ele. Não existe liderança forte sem oração e intimidade com Deus. Se assim não for, essa liderança, certamente em algum momento ela irá cair, porque Satanás anda em derredor. Obrigado, irmão. Eu não falei nada, mas ele sentiu que eu estava querendo água, né? Dá licença que eu vou tomar, viu? Isso é cuidado, irmãos, né? Bênção, né? O povo de Deus é assim, né? Então, Débora, ela é então profetisa que Deus usa para libertar o povo de Israel das mãos de Jabim, rei de Canaã, e do jugo de Císera, que era o comandante do exército de Canaã.
Lá no verso 3, diz que era um exército muito poderoso, com 900 carros de ferro, e que eles oprimiam o povo de Israel por 20 anos. E Deus usa então Débora e Baraque para libertar o povo de Israel do jugo de Canaã. Esta era a realidade que o povo estava a vivenciar naquele momento. Uma realidade de jugo sobre o inimigo. Há 20 anos. Por que eles estavam nessa situação? Está lá no comecinho, no verso 1. Porque eles faziam ou fizeram aquilo que não agradava ao Senhor. Foi Deus que colocou eles nessa situação? Não, eles buscaram essa situação. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós buscamos e fazemos coisas que não agradam a Deus. Não buscamos o direcionamento dele para as nossas vidas. Então esta era a realidade. Mas o povo clama a Deus por libertação. E Deus diz que vai enviar um libertador. E aí ele vai usar então Débora e Baraque para esta finalidade. Lá no verso 6, diz assim, que Deus ele dá ordem a Débora, e Débora convoca a Baraque, que era o comandante do exército de Israel, e ele então deveria reunir 10.000 homens e seguir para o ribeiro de Quizon, lá no verso 6 e 7. Não seria uma batalha fácil, porque o exército inimigo era muito forte. Tinha muitos soldados, muitos carros de ferro para a batalha. E o exército de Jabim e Cícera era uma multidão. Mas Deus diz a Débora e Baraque, lá no finalzinho do verso 7. O que Deus diz a eles, né? Eu o darei na tua mão. Darei eles nas tuas mãos. Muitas vezes, né, irmãos, passamos por batalhas intransponíveis, humanamente falando, né? Essa aqui é uma. Exército que era uma multidão, carros, uma quantidade enorme. Mas Deus diz a eles: eu os darei nas tuas mãos. Então vejamos o que disse Baraque a Débora após a sua convocação, lá no verso 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Olha só que interessante essa resposta dele para Débora, né? Então, irmãos, esta resposta de Baraque a Débora, ela é muito significativa e tem muito a nos ensinar no nosso relacionamento com Deus. Lembre-se que Débora, ela era profetisa de Deus. E ela falava em nome de Deus ao povo. Ela representava a presença de Deus no meio do povo. Então, inclusive Samuel, que também foi profeta do Senhor, lá em 1 Samuel capítulo 8, verso 7, né, diz assim: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O que quer dizer isso aqui? Samuel, nessa época, o povo de Israel estava pedindo um rei. Eles não queriam mais juízes, eles queriam um rei. Por quê? Porque todas as nações tinham um rei, eles também queriam um rei, né? E aí Samuel vai até Deus e coloca este pedido do povo diante de Deus. Olha só que interessante.
Samuel era profeta de Deus, ou seja, ele representava a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo diz que não quer mais profetas e sim rei, Deus diz a Samuel: faze o que o povo te diz, porque eles não têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado. Então, ao rejeitarem aquele que julga em nome do Senhor, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Então Baraque, ao dizer isso para Débora, ele queria vitória nessa guerra. Sim ou não? Ele era o comandante do exército. Ele ia para a batalha para ser derrotado? Não. Um comandante, ele vai para a guerra porque ele quer a vitória. Ele quer ser vitorioso. Então ele disse para Débora, ele é convocado por Débora para a guerra. Ele diz a ela: eu vou, se você for comigo, porque se você não for, eu não vou. O que quer dizer isso? Baraque, ele faz questão de convidar Débora para acompanhá-lo no campo de batalha. E ao fazer isso, ele estava convidando ou convocando quem para ir junto com ele no campo de batalha? O próprio Deus, o próprio Senhor. Eu vou, mas se você for comigo. Se você não for, eu não vou. Porque se Deus não está presente, irmãos, a vitória é certa? Não, é certa a derrota. Se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, eu não vou, eu não irei. Isso quer dizer então que a presença de Deus nos caminhos e batalhas da vida irá fazer toda a diferença nas nossas vidas. E eu tenho certeza, durante este caminhar de vida cristã, que não são poucos anos, que se você convidar Deus para acompanhá-lo nas batalhas da vida, Deus irá acompanhar você. Amém? Vamos ver o que Débora disse a Baraque lá no verso 9. E ela disse: certamente irei contigo. Me convidou? Eu vou. Eu vou. Certamente irei contigo. O Senhor, Ele sempre faz questão de estar conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Jesus, o Senhor, Ele quer estar conosco. Porém, temos que convidá-lo. E ele dirá o que disse Débora a Baraque: certamente irei contigo. Débora diz a Baraque que iria com ele. Mas olha só que interessante, ela faz uma ressalva na resposta dela. Lá no verso 9. Preste atenção. Ela diz assim: porém, não será tua a honra. Um comandante do exército, ele quer a vitória, sim ou não? E a honra pela vitória? Sim ou não? Sim. Olha o que Débora diz para ele: eu vou, porém a honra não será tua. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não divide a sua glória.
Lá em Isaías capítulo 48, verso 11, diz assim: a minha glória não darei a outrem. Deus não divide a sua glória. Se é o Senhor que reina, é dele então toda a glória, é dele toda a honra. Baraque estava comandando a batalha, ele era o comandante, porém o Senhor é quem estava adiante, e é ele quem garantiu a vitória e a derrota dos inimigos. Lá no verso 14 diz isso. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens com ele. Cícera, ele era o líder do exército inimigo, ele fugiu. Mas a Bíblia diz que não escapou ninguém, ele também não escapou. Ele fugiu, mas ele foi morto também como os outros. Irmãos, Baraque, ele era o comandante do exército. Mas ele sabia que não existiria vitória sem a presença do Senhor, sem a presença de Deus, sem que o Senhor estivesse conduzindo tudo. Se fores comigo, irei. E Débora disse: certamente irei contigo. Baraque, irmãos, ele não estava preocupado com honra, porque ele sabia que a honra pertencia a Deus. Ele não estava preocupado com vaidades humanas. Vaidades humanas atrapalham muito para a realização da obra de Deus nas nossas vidas. Eu canto se eu puder ser o principal, né? Eu toco se eu puder ser louvado. Vaidades humanas. Baraque, ele queria apenas cumprir a vontade de Deus. Baraque queria apenas ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso é o mais importante, sermos instrumentos nas mãos de Deus, né? Para que Deus possa nos usar. Então, irmãos, indo para o final da mensagem, Débora e Baraque, eles são exemplos de liderança para todos nós. Débora era mulher, como toda mulher. Ela tinha família, tinha marido, tinha compromissos, trabalhava muito. Trabalhava na obra de Deus, mas trabalhava em casa também. Todos nós sabemos que a mulher, ela trabalha muito. Mas ela sabia da sua responsabilidade como profetisa de Deus também. E do seu compromisso de julgar o povo de Israel. Débora estava atenta às sombras do pecado. E ela não brincava com isso. Ela habitava em um lugar onde prevalecia a luz do Senhor, aonde prevalecia a presença do Deus forte e poderoso como um trovão. Este é o lugar que ela estava. Este é o lugar que nós devemos estar. Por quê? Porque assim Deus poderá nos usar. As pessoas irão até nós buscar refrigério, porque nós, como igreja, temos a palavra de Deus que transforma vidas. Débora também era destemida. Ela era destemida. Ao receber o convite de Baraque, ela disse: certamente irei contigo. E junto para uma batalha de vida ou morte, tem que ser destemido. Mas ela sabia que servia a um Deus forte e poderoso, e que a vitória era certa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda graça para que possamos ter Débora e Baraque como exemplos
bíblicos de líderes consagrados a Deus e prontos para servir. Amém?